Licenciado em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, mestre em Ensino de Ciência e Matemática e atualmente docente do IFCE Sobral, o professor Francisco Ademir Lopes de Souza é o nosso convidado. Olá, professor Ademir, tudo bem? Tudo bem. O que o levou a escolher a licenciatura em Matemática? Na verdade foi tudo por acaso. Em 2001 eu concluí o ensino médio e na época, na verdade, eu queria exercer uma outra profissão. Tenta adivinhar aí olhando para mim, qual que seria. Tá? Na verdade, na época eu gostava muito de praticar esportes, atividade esportiva. Eu queria ser professor de educação física. Só que em 2002, ainda estava estudando ainda para o vestibular, quando a minha irmã ela tinha deixado um recado com a colega dela, se surgisse alguém interessado em aula de reforço em matemática, eu poderia indicá-la. Entretanto, na época ela tinha conseguido um trabalho, e surgiu a oportunidade, surgiu alguém interessado em aula de reforço em matemática. E como ela não podia, ela então ligou para mim, e perguntou se eu não queria, Aí inicialmente eu falei que não, porque eu queria ficar só estudando para o vestibular, mas ela falou para mim, vai besta, tu vai ganhar dinheiro, E aí eu pensei melhor, então vamos lá, E na época, para ter ideia, a minha aula ela custava R$3, tudo isso, E daí tive a minha primeira aluna, depois surgiu a prima dela, e aí veio a colega dessa primeira aluna, depois veio a amiga da prima, e aí eu comecei a me empolgar, comecei a gostar e de repente eu, parando para pensar um pouco mais, eu vi que para mim seria melhor, questão de mercado de trabalho, seria melhor como professor de matemática. Já que, por exemplo, no ensino médio, uma turma de ensino médio, ela tem em média ali 4 aulas por turma, enquanto professor de educação física, aula de educação física são 2 aulas semanais, E eu vi então que seria melhor para mim matemática. Aí daí esqueci a educação física e passei a fazer vestibular para matemática, Quando em 2003 consegui ser aprovado na segunda tentativa, do vestibular no Instituto Federal, Campus Fortaleza, consegui ser aprovado em matemática. Como foi a sua formação para a docência em matemática? A minha formação no Instituto Federal, em licenciatura em matemática, eu julgo que foi muito boa, Eu procurei me dedicar bastante ao curso, procurei me envolver com colegas que de fato tinham interesse em estudar. Às vezes, no final de semana, a gente ficava trocando informação por telefone, um ficava ajudando ao outro, na resolução de uma questão. E também procurei participar bastante de eventos voltados para a educação matemática, Sendo que na maioria desses eventos eu também procurei ministrar mini-cursos, o que fez assim uma diferença já para a minha experiência como professor, Já comecei a adquirir ali uma experiência de sala de aula. Falando agora sobre a sua trajetória profissional, nos conte um pouco sobre suas experiências como professor de matemática antes de chegar à cidade de Sobral. Meu primeiro trabalho em sala de aula foi no dia 15 de março de 2006. Naquele ano, eu estava saindo da faculdade, indo para casa, resido em Maranguape, e conversando com um colega, ele falou que uma escola estadual, era a Escola Santa Rita, ela estava precisando de professor de matemática. Então peguei o telefone, liguei, a coordenadora me convidou para conversar, Assumi, no primeiro momento, naquele ano eu tinha 5 aulas só por semana, Nesse mesmo ano, em 2006, eu fui convidado por um colega a participar de um cursinho pré-vestibular, projeto de extensão do Instituto Federal, lá no Pirambu, bairro de Fortaleza. E em 2007 eu participei de uma seleção para um outro cursinho pré-vestibular, também do Instituto Federal, um outro projeto de extensão. Foi aprovado, tanto na escola, na minha primeira escola, estadual, como nos cursinhos pré-vestibulares, eu trabalhei até 2008. A escola estadual, ela tornou-se, ela passou a ser profissionalizante, e aí tinha que ser dedicação exclusiva, então saí, fui para uma outra escola do estado, CAIC, em Maranguape. Lá trabalhei até agosto de 2010, quando ingressei no mestrado, e preferi me dedicar um pouco mais ao mestrado, sair dessa escola estadual.
Em 2009, eu participei de uma seleção para professor substituto do Instituto Federal, fui aprovado. Lá fiquei até o início de 2011. Ainda em 2010 eu tive o meu primeiro contato aqui com a região norte, né? Eu tive uma turma de licenciatura em matemática, na educação à distância, aqui na Meruoca, né? Foi o meu primeiro contato aqui com a região norte enquanto professor. E no Instituto Federal fiquei até o início de 2011, quando consegui ser aprovado na seleção para oficial técnico temporário do Exército, cuja função principal era de professor de matemática, né? E lá eu adquiri bastante conhecimento, né? Já que a gente também trabalhava com atividades voltadas para a administração. E em 2014 fiz, na minha terceira tentativa de concurso para o Instituto Federal, consegui ser aprovado e a minha opção por escolha de campus foi aqui o campus do Instituto Federal de Sobral. Atualmente, o senhor é professor do IFCE Sobral. Como é ser professor de matemática em cursos técnicos? Assim, é motivador, porque a gente já acaba trabalhando com pessoas que já sabem o que vão ser quando se formarem, né? O técnico em mecânica vai ser mecânico, né? Técnico em meio ambiente, técnico em fruticultura e por aí vai, né? E no caso, por exemplo, da mecânica, nós temos aqui os laboratórios, né? Onde tem um maquinário e tudo mais, né? E a gente procura sempre estar em contato com os professores da área, procurando saber aplicações da matemática naquela área, né? E isso a gente leva para a sala de aula, o que acaba até estimulando mais o aluno a estudar. Como o senhor avalia a importância do seu trabalho para os estudantes do IFCE? Certo, assim, a gente tenta diversificar na forma de ensinar, né? Eu procuro, por exemplo, trabalhar com software, né, para a gente fazer análises gráficas ou apresentar vídeos onde a gente traga ali um contexto histórico, né, que apresente um momento histórico ali de determinado assunto, ou que apresente uma aplicação, ou até mesmo com a intenção de revisar um assunto já trabalhado, né, em sala de aula. Tá? Além disso, a gente tenta ser bastante acessível aos alunos, né, para quando eles sempre que eles tiverem dificuldades, eles tentarem, né, sanar essas dificuldades, certo? A gente até tem um horário que a gente disponibiliza para os alunos, para quando eles necessitarem, né, eles terem acesso a gente, né? Além disso, eu tenho também a gente desenvolve também um projeto de extensão denominado de Oficinas de Matemática, que é um projeto com o qual a gente se propõe assistir a aprendizagem de alunos que têm dificuldades em matemática. Eu também procuro trabalhar para aqueles que têm dificuldades, certo? Eu sempre, quando eu vou trabalhar, por exemplo, a resolução de uma questão, eu tento seguir ali um passo a passo, sem pular etapas, né? Isso eu trago comigo desde um dos cursinhos pré-vestibulares que eu citei, né? Em 2007, estava trabalhando uma certa questão, quando uma senhora, ela levantou lá o braço, né? E falou, né? Professor, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando, o senhor está ensinando para quem sabe. Né? E a partir daí eu passei a refletir melhor, né? E comecei a trabalhar no passo a passo. Então a gente tenta fazer o melhor possível para atender o nosso público. Que mensagem o senhor deixa para os jovens que hoje se encontram em um curso de licenciatura em matemática? Ser professor é gratificante, tá? Ele é gratificante no seguinte ponto, né? Quando a gente percebe que o processo de ensino está se transformando num processo de aprendizagem. Ou quando você recebe um elogio, né, do aluno pelo trabalho que você está desenvolvendo, ou até mesmo em um local público, né, você está em um passeio e tal, encontra um antigo aluno e ele demonstra ali, através do olhar, que o admira quanto professor e até, né, agradece o conhecimento ali que a gente, né, quanto professor, proporcionou, né, e com isso ele conseguiu atingir os objetivos profissionais dele, né. E assim, no momento, né, enquanto licenciando em matemática, procurem se dedicar bem ao curso, tá? Procurem participar de eventos voltados para a educação matemática e quando assumirem uma sala de aula, né, quando forem coordenar as atividades em sala de aula,
procurem sempre planejar as atividades, procurem diferenciar, diversificar, pesquisar formas de melhorar o processo de ensino. Tá? Eu, como citei agora há pouco, né, por exemplo, eu tento fazer isso trabalhando com algum software, levando, quando possível, os alunos para um laboratório, desenvolvendo também uma atividade lúdica, aplicando o jogo em um momento oportuno, envolvendo conhecimentos matemáticos. Né? E dessa forma a gente vai tentando diferenciar, o que acaba fazendo com que a gente esteja sempre entusiasmado com o ensino. Né? Na primeira escola que eu trabalhei, por exemplo, no meu segundo ano de trabalho, um colega chegou para mim e falou que eu era muito empolgado, né, com o ensino. E isso ocorria só porque eu estava começando, né? Entretanto, já se passaram 10 anos e eu ainda me sinto entusiasmado ainda para trabalhar com o ensino da matemática. Então, no mais, boa sorte a todos e sucesso. Professor Ademir, muito obrigada pela sua participação e que o senhor continue com a sua importante contribuição para o ensino de matemática em nossa região. E nós ficamos por aqui. Até a próxima História de Sucessos dos Professores do Norte. Tchau!